Sempre chegamos aqui no consultório do Dr. Luciano esperando qual o tema da semana. Hoje nós vamos falar sobre a famosa orelha de abano. É um tema que incomoda muita gente e pode até gerar o famoso bullying. Nós vamos falar hoje sobre a otoplastia. Tudo bem, Dr. Luciano? Tudo bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da otoplastia, cirurgia corretiva para orelha em abano. A gente tem vários tipos de má formação da orelha, desde a ausência total da formação do pavilhão auricular até a forma mais leve, que é a orelha em abano. Todas essas formas ou essas apresentações têm correção, tem como a gente estar tratando com a cirurgia plástica. Agora, tem uma idade mínima, porque eu acredito que deve ser muito comum, né, pais que trazem seus filhos, porque isso já é uma deformidade que a criança já nasce com ela, né? Então, assim, é comum trazerem crianças até o consultório e essa cirurgia pode ser feita nelas? É bastante comum chegar com crianças de 2, 3 anos de idade aqui no consultório e já querer fazer a cirurgia. A gente recomenda sempre esperar a orelha ter um crescimento quase que total. Sabemos que ao redor dos 6 anos de idade, 80% da orelha já alcançou o seu tamanho que vai estar na idade adulta. Então isso facilita muito a correção. Então ao redor de 6 anos ou idade pré-escolar que a gente orienta está realizando essa cirurgia. A cirurgia, quando realizada em criança, ela geralmente é realizada com anestesia geral, tá? Quando realizado já em adultos ou adolescentes acima de 12 anos, ela já pode ser realizada com anestesia local, até mesmo em clínicas. E como que é a recuperação dessa cirurgia, doutor? A recuperação bastante tranquila, exige bastante cuidado do paciente no pós-operatório. Tá? O pós-imediato, o paciente sai com um curativo em forma de um capacete. Esse curativo permanece em torno de 2 a 3 dias e quem retira esse curativo geralmente é o médico. O próprio médico que fez a cirurgia que deve retirar esse primeiro curativo. Depois o paciente permanece com uma faixa, como se fosse uma faixa de tenista. Nas mulheres a gente fala aquela faixinha bailarina que ela utiliza. Tá? Essa faixa deve ser utilizada por um período de 90 dias, principalmente à noite para dormir. Recomenda-se no primeiro mês usar o máximo possível, se puder 24 horas por dia. As técnicas antigas de orelha em abano, elas quebravam a cartilagem, então isso estigmatizava muito o paciente. Tem pacientes que você olha e você vê que a orelha foi operada. As técnicas mais modernas, ela modela a cartilagem através de pontos, pequenas suturas realizadas atrás da orelha. Então fica um aspecto bem mais natural. A cicatriz geralmente é posicionada atrás da orelha. Então no pós-operatório não aparece. Tá? Essas técnicas mais modernas, realizada com essas suturas, exige um pouquinho mais de cuidado. Se o paciente não tomar um cuidado pós-operatório, esse pontinho pode romper e a orelha abrir novamente. O pós-operatório é sempre muito importante. Agora, você falou sobre o uso da faixa, né? Eu já vi muitas mães que utilizam a faixinha nas crianças, principalmente nos bebês, achando que a orelhinha vai voltar, vai ficar normal, que não vai ficar de abano só com o uso da faixinha. Isso realmente é possível? Não, isso não funciona. A cartilagem, ela tem um efeito que a gente chama de memória, tá? E com a ação hormonal, ela já adquire a sua forma praticamente em questão de horas após o nascimento, ela já adquire a sua forma que vai ficar na idade adulta. Então não tem indicação de fazer isso, colocar esparadrapo, colocar faixa, apertar o paciente, alguns utilizam algumas telas para o paciente dormir, isso daí não vai adiantar. Só vai ainda piorar mais o quadro da criança até. Bom, e além da cirurgia de correção da orelha de abano, tem algumas outras pequenas cirurgias que podem também fazer correções, como no furinho do brinco, que muita gente usa o brinco pesado, rasga a orelha, não é mesmo? Isso. Também pode ser feita a cirurgia, tá, para correção do que a gente chama de orelha bífida, quando a orelha rasga, ou por brinco pesado, ou por trauma. A cirurgia é feita com anestesia local, uma cirurgia bastante tranquila. E hoje também o uso de alargadores, que é uma coisa que está super na moda, isso causa um trauma muito grande para o lóbulo. Tá? Os pacientes têm que ter consciência que, quando tira esse alargador, tem que fazer uma reconstrução do lóbulo da orelha. É uma cirurgia mais complexa, tá? E para você voltar à anatomia do que era, é difícil. Nem sempre isso pode ser alcançado. Tem que pensar bem antes de usar esse tipo de acessório, né? Que hoje o pessoal usa como acessório de moda e esquece depois dos efeitos que isso pode trazer fisicamente. Agora, doutor, eu acho que uma preocupação comum com relação às cirurgias, né, da orelha, a otoplastia, é com relação à audição. De alguma forma, ela pode ser prejudicada?
Não, de forma alguma. A gente trabalha só no que a gente chama de orelha externa, tá? E a gente sabe que a audição está relacionada ao ouvido médio e ao ouvido interno. Então, sem preocupação, não tem risco nenhum de perder a audição. Pode ficar tranquilo. Legal, é isso aí, gente. Hoje a gente falou aqui sobre a otoplastia, a famosa cirurgia de orelha de abano. É mais uma dica que a gente traz para vocês de cirurgia plástica. Toda semana a gente esclarecendo as dúvidas. Dr. Luciano está à disposição. Ele tem o perfil dele no Instagram, é @LucianoPrudente, né? Para você que quer seguir e sempre, todos os dias, tem alguma dica de cirurgia plástica, alimentação saudável também. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. E a semana que vem a gente vai voltar para falar de outro assunto, não é mesmo?